O que eu queria entender do senhor é o seguinte: essa ida do foro privilegiado para a primeira instância, o senhor acha que pode ser perigoso? O senhor tem receio do surgimento de novos juízes, como na época da Lava Jato tivemos Sérgio Moro ou Marcelo Bretas, de que os parlamentares saiam das mãos do Supremo, mas fiquem sujeitos aos humores desses juízes? Landim, Marcelo Bretas e Moro não pode, mas Alexandre de Moraes pode? O clima esquentou em Brasília. O deputado Sóstenes Cavalcante não deixou barato e fez duras críticas, acusando alguns ministros de chantagear parlamentares para impedir votações importantes, como a do fim do foro privilegiado e a da anistia. Na conversa, ele rebateu de forma firme as insinuações de que o Congresso estaria passando a mão em corrupção, defendendo que o parlamento precisa ter autonomia para legislar sem interferência do judiciário. E, por favor, cada inscrito aqui é um voto contra essa esquerda quebrada, então se inscreve aí, é de graça e faz toda a diferença. Se há abusos, está havendo de vários personagens do judiciário. E pior ainda quando é do STF, porque quando é no STF, não cabe recurso a instância nenhuma. O Sérgio Moro e o Bretas eram juiz de primeira instância. Caberia ali recurso de quem condenado por eles aos TRFs, STJ e, por último, STF. É garantido na Constituição brasileira o duplo grau de jurisdição. Ora, com o foro privilegiado, nós parlamentares, deputados e senadores, não temos direito a duplo grau de jurisdição. O que decide o STF está decidido e acabou. Então, é um erro nosso grande essa questão do foro privilegiado. E é bom dizer também aqui a vocês que o Constituinte originário, a Constituição de 88, para se processar um membro do Poder Legislativo, seja deputado ou senador, precisava de autorização das duas casas. O presidente Aécio Neves, quando presidente da Câmara, é que mudou e fez uma PEC para alterar esse texto, deixando o parlamento exposto a esse tipo de comprometimento que a gente está vendo hoje, e em alguns casos, por alguns ministros do STF, até chantagem com parlamentares. Isso é um desserviço. O Congresso Nacional, na figura da Câmara e do Senado, é a representatividade popular legitimamente eleita e a gente precisa corrigir essa questão do foro com urgência. Dá uma olhada nisso aqui. Você sabia que repercutiu uma notícia aqui na internet? Você pode faturar isso daqui, por exemplo. Ó. Essa notícia está no ar há 10 dias apenas e já gerou esse valor aqui para a gente. Se você quiser entender como é que faz isso, tem um link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vai lá. Deputado, semana passada, na quarta-feira, o senhor deixou ali um encontro mediado ali pelo Arthur Lira, com um compromisso, o senhor disse publicamente, de que PP, União Brasil, PSD, Novo e PL apoiariam no Colégio de Líderes que se colocasse em pauta a votação do fim do foro privilegiado e da anistia. Hoje, vários partidos dando para trás, inclusive o PSD de Gilberto Kassab. O senhor está se sentindo traído, deputado? Não, jamais. Eu acho que vocês precisam de se informar um pouco melhor do que aconteceu. E aí eu quero aqui colocar a verdade dos fatos. O anúncio na semana passada foi do acordo desses 4 partidos. E a informação que eu tinha recebido do deputado Nicolas Izuco é que o deputado líder Brito, que estava na sala do presidente na hora, autorizou falar em nome do PSD a estes 2 parlamentares, Zuco e Nicolas. Por isso, nós falamos em nome do PSD, comunicado a esses 2 deputados pelo líder Brito, que eu vi ele realmente na sala do presidente Hugo Mota na hora da comunicação ao Hugo dessa negociação. A negociação houve, o compromisso continua. Hoje, novamente, progressistas, União Brasil, PL, Novo, pedimos a inserção da pauta da PEC 333 do fim do foro, por decisão única e exclusiva, que é decisão dele, prerrogativa do presidente da Câmara, do nosso regimento. Ele decidiu não publicar essa pauta no dia de hoje. Nós teremos uma nova reunião de líderes na quinta-feira, onde esperamos, já com a coisa mais distensionada,
que o presidente Hugo Mota possa cumprir o compromisso dele com estes 4 partidos, porque hoje realmente o líder Brito foi na reunião do Colégio de Líderes e disse que ele nunca teria falado o que o líder Zucco e o Nicolas disseram, que ele comunicou a autorização. É direito do líder Brito voltar atrás ou ele esclarecer que nunca falou o que teria dito para esses 2 deputados, mas nós continuamos com União Brasil e com o Progressistas. O deputado, o senhor é favorável a que processo contra congressista, contra deputado e senador tem que ter autorização, processo ou investigação, tem que ter autorização dos plenários das casas antes, o modelo que vigorou até 2001. É isso que o senhor defende? Não. Investigação é direito de qualquer instituto jurídico do Brasil. O que eu indico e acho que é o melhor texto, lógico, essa é uma opinião pessoal, o plenário aqui é soberano, se decide por maioria dos votos e, no caso de PEC, ampla maioria. Não é? Precisamos de 3/5 no caso de PEC. E aí nós vamos decidir em conjunto. O que eu defendo é que o texto originário, os constituintes de 88, fizeram um texto dizendo que para processar um parlamentar, para iniciar o processo, deve ter a anuência das casas. Este é o texto que eu defendo. Eu não defendo investigação, essas questões de investigação. Acho que todos nós devemos ser investigados, não vejo problema nenhum. Agora, para processar, e o constituinte originário, os parlamentares na época, Ulisses Guimarães e todos aqueles constituintes, pensaram, e hoje a gente entende por que eles colocaram esta retaguarda naquele momento. É justamente para evitar o que hoje está acontecendo com o parlamento brasileiro. Deputado, o que eu defendo é para processos. Não, entendi. Mesmo com essa mudança, por exemplo, a deputada Flor de Lis, que foi condenada por homicídio, ela não seria processada, não é? Com certeza, meu querido. Você acha que o parlamento aqui quer passar a mão? Você acredita que o parlamento brasileiro quer passar a mão em assassinato, em corrupção? Não sei. Isso só cabe na cabeça de quem não conhece o parlamento brasileiro. Eu notei que tem mais consenso pelas prerrogativas, que inclui, entre outras questões, esse ponto, né, da autorização da Câmara e do Senado para que se processem parlamentares, do que pelo fim do foro privilegiado. Se passar ou se colocar para votar apenas as prerrogativas, mas não tirar os deputados e senadores das mãos do Supremo e passar para as primeiras instâncias, o PL vai estar satisfeito ou não? Ô, Raquel, isso não é um problema mais só do PL, tá? Nós temos aqui no nosso... A gente tem dialogado, inclusive acabei de fazer uma reunião agora com o líder Luizinho, que está nos ajudando nessa construção. Esse é um assunto do PL, do Progressistas, do União Brasil, e acho que o bom parlamentar vai pensar na casa como um todo. Isso não é um assunto oportunista por causa de Bolsonaro ou não, até porque ele não tem nada a ver com essa história. Não é a questão dele que está em discussão. Isso é um caso das prerrogativas do Congresso Nacional. Então, para nós, as prerrogativas é um assunto, mas o foro do jeito que está é o maior dos problemas na nossa avaliação, até porque eu já vejo as prerrogativas e vocês colocando até alguns títulos pejorativos na PEC, que será a PEC da impunidade. A impunidade pode ser vista até pela questão das prerrogativas, quando a gente só com autorização da casa poderia ser visto. O que eu não acho que é impunidade, discordo daqueles que têm essa opinião. Mas a questão do foro não altera em nada em questão de impunidade. Jamais. Seria, sim, a questão das prerrogativas. E, na minha avaliação, cabe os 2 assuntos nessa PEC para alterarmos as 2 coisas para que a gente possa dar altivez ao Congresso Nacional para trabalhar sem nenhum tipo de chantagem. Porque, deputada, a minha pergunta vem para o senhor pelo seguinte: se colocar só a questão das prerrogativas, você resolve o problema dos deputados, e aí temos vários deputados do Centrão que estão preocupados com as investigações sobre emendas parlamentares, mas você não resolve o problema dos deputados de oposição que estão questionando o que eles chamam de crime de opinião. Por isso a minha pergunta para o senhor:
né? Porque eu senti essa movimentação do desculpa, Centrão Raquel. para isolar apenas na questão das prerrogativas. Raquel, eu discordo. Na questão das prerrogativas também resolveria o problema dos parlamentares do crime de opinião. Mas eu entendo que isso é um conjunto de ações. Acho que é bom as duas ações. A primeira porque é um texto constitucional, não é da Constituinte originária. Nós não vamos estar inventando nada. Nós estamos voltando ao que os constituintes fizeram em 88. E a segunda, a questão da mudança do foro, também foi uma alteração feita ao longo do tempo. Essa questão de foro privilegiado, privilégio não cabe em lugar nenhum mais na sociedade atual. Nós temos que acabar com as duas coisas